Imagine que você acorda de manhã com tudo que sempre quis. Agora imagine que em um único dia tudo isso deixe de existir. Isso não é ficção. Isso aconteceu com um homem real. Um homem que a própria Bíblia chama de íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ainda assim ele perdeu tudo. O nome dele era Jó, e a história dele pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Jó vivia na terra de Uz, e era considerado o maior de todos os homens do Oriente. Mas o que mais impressiona em Jó não é a riqueza, mas o que ele fazia com ela. Jó era um homem sábio e temente a Deus. Ele intercedia pelos filhos antes mesmo de saber se eles haviam pecado. Jó era um pai que amava com vigilância espiritual. Um homem que não esperava a crise chegar para se aproximar de Deus. E foi exatamente esse homem que Deus permitiu ser testado. Jó tinha uma fé firme e sabia que nada acontece sem que Deus permita. E que tudo tem um propósito, que só podemos entender lá na frente. Então Jó disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele honrou o Senhor até na dificuldade. Você já viveu alguma situação em que pensou que o pior já tinha passado, e então se deparou com algo ainda pior? Jó também já pensou assim, e as provas ficaram ainda mais difíceis. Tão difíceis, ao ponto de sentar-se no meio das cinzas com um pedaço de barro e ter que raspar as feridas do próprio corpo. Sua esposa, destruída pela dor, chegou até ele e disse: Por que ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó respondeu com uma das frases mais poderosas da história da humanidade: Receberemos o bem da mão de Deus. E por que não receberemos também o mal? E mesmo com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, e ainda teve que ouvir da própria esposa que devia maldizer a Deus e morrer. E ele não cedeu, mas isso não significa que ele não sofreu. Existe uma coisa que muitas pessoas não percebem quando leem o livro de Jó. Jó não foi um herói sem emoções. Ele não sorriu enquanto tudo desabava. Ele chorou, ele gritou, ele questionou e foi honesto com Deus sobre a sua dor. Você pode estar destruído e ainda assim ser fiel. Você pode questionar e ainda assim crer. Você pode chorar no chão e ainda assim não abandonar a fé. Jó fez tudo isso e Deus não o abandonou por ser humano. 3 amigos de Jó ouviram o que havia acontecido e foram visitá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Eles choraram, rasgaram os mantos, jogaram pó sobre as cabeças e ficaram 7 dias e 7 noites sentados com ele, no chão em silêncio. Depois de tudo, Deus apareceu a Jó no meio de um redemoinho e não veio com respostas fáceis. E Deus perguntou: Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas? Tens tu entrado até as nascentes do mar? Deus estava dizendo: existe algo muito maior acontecendo do que você consegue enxergar daqui. E Jó respondeu: Eu te conhecia só de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento não afastou Jó de Deus. O sofrimento o aproximou de Deus de uma forma que a prosperidade nunca conseguiria. E então, depois de todas as provas, Jó saiu aprovado e o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Se você está passando pela prova hoje, eu preciso te dizer uma coisa. O que Deus fez por Jó não foi apagar a dor como se ela nunca tivesse existido. Foi transformar a dor em algo que nenhuma prosperidade consegue construir. Uma fé que passou pelo fogo e saiu mais forte do que entrou. E talvez seja isso que Deus está construindo em você agora. Não um final fácil, mas uma profundidade que só o sofrimento honesto consegue formar. Agora eu te pergunto, o que você faria se fosse com você? Se essa história tocou algo em você, deixa seu comentário aqui embaixo. E se você conhece alguém que está no fundo do poço, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para não desistir. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Se for possível, deixe um like no vídeo para nos ajudar.
Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.